sou Olídio Volpato, professor de Cálculo de Estruturas Metálicas no formato online. O curso que eu ministro é um curso de qualificação voltado para engenheiros civis, engenheiros mecânicos e engenheiros de produção, ou acadêmicos dessas três faculdades em fases de conclusão de cursos. Quem forma as calculistas de estruturas são as faculdades de engenharias. A minha dica vai para você que pretende fazer algum curso de graduação em alguma das faculdades de engenharias, ou mesmo você que pretende se transferir da atual faculdade para uma outra faculdade de engenharia. Visite o site www.uniftec.com.br. A Uniftec é uma universidade com sedes em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A Uniftec disponibiliza para você os cursos de graduações de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Computação, Arquitetura e Urbanismo, entre outros vários cursos. Então, acesse o site www.uniftec.com.br e tenha maiores informações sobre os cursos de graduações que esta universidade disponibiliza. Quem é apaixonado por estruturas metálicas ou quem gosta da engenharia estrutural, quase sempre quando vê uma postagem de fotografias sobre elementos estruturais, leva a pensar como foi feita aquela concepção estrutural. Eu tenho recebido muitas fotos de estruturas treliçadas e não raro a gente percebe alguns erros de concepção estrutural. O que significa erro de concepção estrutural? Aquela pessoa que fez o projeto, que montou o desenho básico, muitas vezes não tem a mínima noção de que é uma treliça. Quais são os conceitos que definem uma treliça? Muitas vezes eu tenho criticado nas redes sociais e tomado nota em algumas fotografias os pontos que eu considero críticos, aqueles pontos que definem que aquela pessoa que fez aquele projeto, aquela pessoa que executou, não tem o mínimo conhecimento de estruturas. Eu vou tentar mostrar nesse tutorial o que geralmente é feito quando é montado um projeto de maneira errônea. É muito comum nós vermos pessoal de metalúrgicas ou de serralherias montar uma estrutura metálica, fazer a parte da concepção da seguinte maneira. Suponhamos que eles tenham que projetar ou que executar uma treliça com um determinado vão. Suponhamos o desenho da treliça que é montado por quem não tem conhecimento de conceitos básicos de estrutura. O que eles fazem? Eles pegam, montam um gabarito, aqui eu tenho um banzo inferior, e tem os montantes extremos, colocam o banzo superior e dividem o vão em partes iguais. Nesse caso, suponhamos que eles vão dividir em 4 partes iguais este vão de treliça. Então eles procedem assim dessa maneira. Dividem em partes iguais. Nessas posições eles levantam montantes e depois unem com diagonais. Bem, depois de eles procederem dessa maneira, então eles vão distribuir o interterças ao longo do banzo superior. Suponhamos que esse interterças seja algo em torno de 2 metros. Então a primeira terça eles colocam aqui e vão colocando a cada 2 metros. Ok? Observem o que está acontecendo com a grande maioria das terças. Essa que estou indicando aqui. Todas essas terças estão no meio das barras do banzo superior.
O que acontece quando tivermos cargas atuando nessas terças? Esses banzos, eles tendem a ter colapso por flambagem local nessas posições. Aqui. Então, esta é a maneira errada de concepção estrutural. Como deve ser feita a concepção estrutural de uma treliça de cobertura? Então, primeiro se define o vão da treliça, se define as posições extremas dessa treliça, se posiciona o banzo superior, e antes de fazermos o treliçado, se define as posições do terçamento. Obrigatoriamente, por se tratar de uma treliça, nós precisamos fazer com que nessas posições das terças nós tenhamos o nó. Então, se seguirmos o mesmo desenho e orientação das diagonais e montantes, nós deveremos obrigatoriamente colocarmos montantes embaixo de cada terça, para depois então definirmos as posições das diagonais. Então esta é a maneira correta de fazermos um lançamento estrutural. Obviamente, quando nós tivermos as cargas aplicadas nos nós, essas cargas vão se distribuir ao longo das barras que compõem este nó. Então, primeiro passo da maneira correta. Primeiro passo: definir o vão. E quando eu falo definir vão, posicionar o banzo inferior. Depois, em função da inclinação da telha, se define o banzo superior. O terceiro passo é colocarmos posições de terças. O quarto passo é criarmos nós embaixo de cada posição de terças, sob terças. E o quinto passo é a definição do treliçado. Eu vou mostrar para vocês nessa foto que eu estou introduzindo aqui nesse vídeo a situação que ocorre quando nós temos um ponto de carga fora do nó de uma treliça. Observem bem essa foto que estou mostrando. Nessa foto nós temos uma treliça de cobertura. Observem que nessa treliça de cobertura nós temos os pontos de terças fora dos nós da treliça. O que está acontecendo no banzo superior? Observem que aconteceu um colapso no banzo superior na posição da terça. E esse colapso aconteceu devido à flambagem local da mesa do banzo superior. Então notem que o erro de concepção estrutural pode acarretar no comprometimento da segurança de toda uma estrutura metálica. Então fica a dica para vocês. Sempre que forem fazer um projeto de uma treliça de cobertura, primeiro façam a locação das terças ao longo do banzo superior. Eu postei alguns vídeos anteriores
como se faz para definir qual o interterças que deve ser adotado para a sua obra, qual a telha que deve ser adotado e para qual carga que deve ser considerado a distância entre as terças, em função da pressão dinâmica e dos coeficientes de pressões externas e internas. Em outros vídeos vocês acham esses tutoriais que estou me referindo agora. Por agora eu quero que vocês então prestem atenção nesses 5 passos da maneira correta de fazer a definição de uma treliça de cobertura. Primeiro, definir o vão. Em função do vão e do tipo de telha, vocês vão definir qual a inclinação do vão superior. Em função da telha, existe um espaçamento máximo que vocês vão alocar as posições das terças. Depois de definidas as terças, então, criar os nós embaixo de cada posição de terça e só depois disso, então, fazermos a definição do treliçado. Esse treliçado pode variar de forma conforme o lançamento estrutural da arquitetura. Você poderia aqui, ao invés de fazer montantes e diagonais, poderia só trabalhar com diagonais, desde que obrigatoriamente tenhamos nós nas posições das terças.